Certificado à maneira. Parabéns mais uma vez, está bem? Glória a Deus. E sem mais delongas, então eu quero hoje apresentar, que vocês já conhecem, a minha esposa, que é muito bonita. E ela hoje, da parte da manhã, vai ministrar a palavra de Deus e vamos também recebê-la com muita alegria. Larga, larga. Muito bem. Olá, bom dia. Vamos baixar as nossas cabeças, por favor. Vamos orar. Eu vou falar, mas vocês concordam em vosso coração. Senhor meu Deus e Pai, eu te agradeço pela tua presença aqui no nosso meio. E eu declaro aquilo que eu sei que tu estás a fazer. Eu declaro cura, Senhor. Querido Espírito Santo, eu sei que tu estás a curar aqui. E eu te agradeço pela tua presença. A fazer somente aquilo que tu podes fazer e sabes fazer, Senhor. Só tu podes tocar em certos lugares no nosso corpo que os médicos não têm conseguido, e eu declaro a tua cura, Senhor, neste lugar. Os meus irmãos que necessitam dessa cura, tu estás a curar, Senhor. Obrigada, Deus. Senhor, abre os nossos corações também para ouvir a tua palavra e sermos sarados, porque a tua palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Senhor, sara as nossas emoções, sara a nossa alma, sara-nos completamente, que vivamos na liberdade que Cristo comprou com o seu sangue. Pois aquele que o Filho libertar verdadeiramente é livre. Que sejamos livres, Senhor. Traz cura às nossas almas nesta manhã, Senhor. Assim como aos nossos corpos. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diga, eu creio e eu recebo a cura que vem do alto. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. Ruth fica depois de Juízes. Ou seja, é o 8º livro do início da Bíblia, no Velho Testamento. E hoje eu quero dizer que hoje é um bocado assim, como é que eu ia dizer? Não precisavam ter vindo todos, porque esta palavra é apenas para 2 pessoas aqui, e eu vou dizer mesmo, é para mim e é para si. Portanto, todas as outras estão dispensadas, está bem? Pondo assim esta questão, vamos começar a ler a palavra de Deus. Vocês podem acompanhar, porque eu vou ler de seguida o capítulo 1. Aguentem-se. Isto está só a aquecer. Então eu vou ler para vocês. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos do Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion.
ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda que quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Amém. Ficamos por aqui. Senhor, que sejam as tuas palavras e os teus pensamentos em mim, para que toda a tua palavra, toda a tua mensagem nesta manhã saia conforme tu queres, Senhor, para trazer cura, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós lemos esta história e a grande maioria, e há aqui um grupo de mulheres especial que sabe perfeitamente do que é que esta história se trata. Não perfeitamente a 100%, mas porque nós estivemos a estudar, algumas estudaram este livro mais em pormenor. Sabemos que esta é uma história de redenção. E que quantos de nós sabe e se identifica com Ruth? Ruth, uma gentia que foi resgatada e foi colocada na genealogia de Jesus. Alguém sabe isso? Pelo menos há aqui um grupo de mulheres que sabe isso, não é verdade? E quando nós lemos esta história, as mulheres que estiveram a estudar, qual foi a nossa primeira identificação? Quem é que se identificou logo com Ruth? Eu identifico-me logo com Ruth. Mas hoje estou a falar muito para aqueles que já são crentes. E eu quero vos dizer que muitas vezes nós somos Noemi. Nós somos Noemi. E hoje, é assim, vocês sabem, eu e os títulos e eu e os nomes, etc e tal, é aqui umas pancadinhas.
Estava aqui, o título da mensagem é Arrancar o Mal pela Raiz. Outro título que eu estava aqui indeciso é assim: admite que não és o bom da história. Sabe, o brasileiro tem o mocinho e o vilão. E normalmente nós temos sempre a tendência a ver-nos aonde? Nós somos sempre o mocinho, nós somos os bons da história. Mas às vezes não, às vezes somos os vilões. E hoje nesta história eu quero mostrar que, como povo de Deus, às vezes nós somos Noemi. E o engraçado, se calhar sem graça nenhuma, mas se nós formos ver no versículo 2, o homem chamava-se Elimeleque. Elimeleque quer dizer meu Deus é rei. E Noemi quer dizer bonita, agradável, doçura. Doçura. E era importante os nomes, o povo de Israel dá muita importância aos nomes, ao significado dos nomes. Por isso é importante quando nós escolhemos uns nomes, aproveitando aqui, os nomes para os nossos filhos, nós irmos atrás do que é que quer dizer, o que é que o significado quer dizer, porque depois vieram 2 filhos, Mahlon e Quilion, que têm uns nomes esquisitos. Mahlon significa enfermo e Quilion significa definhamento. Coitados. Mas depois nós vemos mais à frente que eles foram casados e que não tiveram filhos. Muitas vezes associava-se a esterilidade às mulheres por uma questão cultural, uma percepção errada das coisas, né? Que os homens estavam sempre bem e as mulheres é que eram o problema. Mas a verdade é que possivelmente aqueles pais viram, não fala aqui do nascimento deles, mas se calhar eles viram alguma coisa naqueles filhos que os levaram a colocar aquele nome. Mas é engraçado como às vezes, como povo de Deus, nós podemos ir, digamos assim, pela forma do mundo pensar, em vez de nos apegarmos às coisas que Deus diz. E este casal, cujo nome dele significa meu Deus é rei, e ela, doçura, agradável, bonita, colocam nos seus 2 filhos enfermo e definhamento. E mais ainda, havia uma grande fome naquele tempo, porque no tempo dos juízes, e se nós formos ler o livro dos juízes, vemos que o povo se afastava de Deus e entrava na idolatria e no pecado e afastava-se de Deus, e depois, quando as coisas estavam assim mesmo muito apertadinhas, coisa que a gente nunca faz, que é quando está muito apertadinho, vamos a Deus. Em última hipótese, pronto, já tentámos tudo e vamos a Deus. Era o que eles faziam. E então, eles acharam melhor ir para uma terra que Deus não lhes tinha dado, que era a terra de Moab, onde os moabitas eram um povo idólatra, que não seguia as leis de Deus, e eles foram para ali, para buscar pão, para tentar alcançar uma vida melhor. E estiveram lá, e o marido morreu, os filhos casaram-se com moabitas, ou seja, pessoas que Deus tinha dito não se casem com estrangeiras, não se casem fora do povo de Deus, do povo de Israel, e eles foram e casaram. E depois eles morreram sem filhos. Bem, nós hoje em dia não temos a percepção do que é isso, mas uma viúva, 3 viúvas na mesma casa, sem marido, sem filhos, homens, para dar sustento à casa, era uma desgraça muito grande, que acho que nem nós conseguimos imaginar. Só que, o que é que acontece? Noemi ouviu dizer que Deus agora estava a abençoar a terra de onde ela tinha saído. E então resolveu voltar para a sua terra, pois estava sozinha. Ao princípio as noras eram para ir com ela, mas depois ela disse, não, olha, deixem-me da mão, não venham comigo, que eu não vou ter filhos a tempo de vocês poderem ter alguém para tomar conta de vocês. Vocês vão lá estão livres para ir voltar para a casa dos vossos pais e arranjarem outro marido e seguirem com a vossa vida.
Uma delas foi, e não foi por maldade, ela tinha legitimidade para o fazer, a órfã, mas Ruth apegou-se à sua sogra e disse, não, eu vou para onde tu fores. Porque vejam bem, a Noemi disse assim, disse uma vez às suas noras, voltem para o vosso povo, onde é que ele diz? Voltem para o vosso povo e para os vossos deuses. Noemi disse isso às suas noras, voltem para o vosso povo e voltem para os vossos deuses. Mas Ruth disse, não, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e para onde tu fores eu vou também, e só nos vai separar a morte. Então, Noemi chega à sua terra e o pessoal fica todo, olha quem vem aí, é Noemi, olha o que aconteceu, perdeu o marido, perdeu o filho, grande maldição naquela casa. E no versículo 20, Noemi diz assim, não me chamem Noemi, eu não sou bonita, não sou agradável e não sou doce, mas chamem-me Mara, amarga, amargurada, porque a mão do Senhor é contra mim, porque o Senhor me tem dado amargura. Às vezes nós somos Noemi, na verdade somos Mara. E vejam, Noemi usa esta expressão. No versículo 13, no final diz assim, não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. No versículo 20 ela diz, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E no versículo 21 diz, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Nenhuma vez, Noemi diz, eu e a minha casa fomos desobedientes ao mandamento de Deus, fomos para onde não devíamos ter ido, fizemos o que não devíamos ter feito e estamos a padecer. Então hoje eu quero conversar com o povo de Deus acerca da amargura. E a palavra de Deus diz, vocês podem abrir por favor em Hebreus 12. Hebreus 12, a partir do versículo 12 até o 17 eu vou ler. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que, com lágrimas, o buscou. Irmãos, vamos falar aqui abertamente acerca de amargura. E a Bíblia diz que amargura é uma raiz. E quantas vezes nós temos às vezes aqueles vasos, né, que geram aquelas ervas daninhas e nós tiramos aquelas ervas daninhas, mas elas voltam a nascer. Porque se nós não arrancarmos pela raiz, essa raiz vai brotar novamente. Ervas daninhas. Então, a Bíblia fala que a amargura é uma raiz. Muitas vezes nós só vemos o efeito dessa raiz. E qual é o efeito dessa raiz? Como Noemi, a culpa
é de alguém, mas não é minha. Eu sou assim porque na minha infância os meus pais Eu estou como estou porque não me fizeram assim no meu emprego, porque o meu patrão isto, porque o meu irmão, porque o meu vizinho, a culpa é sempre de alguém, mas não é minha. E é uma raiz. Quais são as manifestações exteriores da raiz da amargura? A explosão, por exemplo, como Esaú, que chorou, mas não foram lágrimas de arrependimento, foram lágrimas de remorsos. Lágrimas de remorso, ou de crocodilo, como nós diríamos hoje em dia. De remorso. Porquê é que eu queria aquilo? A irritação, a inveja, o espírito faccioso e a tristeza profunda, como aquela de Noemi, até depressiva. Eu não estou a dizer que toda a depressão tem a raiz na amargura, mas muita depressão tem a raiz na amargura. Que é o facto das coisas não resultarem como eu tinha pensado, mas a culpa não é minha. É de A, é de B, é de C, é da circunstância A, é da circunstância B, foi porque fulano fez, foi porque fulano aconteceu. E às vezes, eu acho que Noemi, ao fim e ao cabo, também era uma mulher corajosa, porque ela diz, foi a mão de Deus. Foi Deus que fez isto. E nós até em última instância, lá no secreto do nosso coração, diz, porquê a mim, ó Deus? Hoje não é fácil. Esta palavra hoje não é fácil. Porque é para mim e para si. Somente. Por quantos nós somos tentados a deixar que esta raiz se implante no nosso coração e brote os seus frutinhos de amargura. Diz lá em Tiago 3, podemos abrir, é umas páginas à frente. Poucas. Uma ou duas. 3:13, diz assim: quem de entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, facção de divisão, aí há perturbação e toda a obra perversa, ou maligna, ou diabólica. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Se a culpa de eu estar na situação em que estou, ou de eu ser como eu sou, é do outro, então é o outro que tem na sua mão a chave para me libertar. E veja, se a nossa liberdade, a nossa libertação está nas mãos de outra pessoa, somos miseráveis. Porque o outro pode não querer nos libertar, na nossa perspectiva. Mas se nós assumirmos a nossa culpa, é entre nós e Deus tem poder para nos libertar. Se nós entregarmos essa chave nas mãos de Deus, Deus tem poder para nos libertar. Então, Jesus disse, eu escrevi aqui uma frase, que às vezes, eu já usei esta frase, que vergonha. Enquanto o outro não me pedir perdão, eu não consigo avançar. Enquanto a outra pessoa não admitir que errou, não consigo. Não posso falar com a pessoa, não consigo perdoar, não consigo olhar nos olhos, não consigo encarar, não consigo. Mas Jesus disse, na sua oração, na oração que Ele nos ensinou, Ele disse, e perdoa as nossas
ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E no final dessa oração, quando ele diz, pois teu é o poder e a glória para todo sempre, amém, ele diz assim, volta ao assunto, e se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa. Porque isto é vital. Isto é vital. Nós temos de deixar de pôr as culpas nos outros pelo facto de nós estarmos assim ou de sermos assim e assumirmos a nossa responsabilidade sobre a nossa vida. Eu, quando estava na universidade, havia uma professora um bocadinho mais difícil, que dava muitas negativas e era muito difícil passar na cadeira dela. E o primeiro exame que eu fiz com ela, eu tive negativa. Eu fiquei para morrer. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou superar isto? Como é que eu vou conseguir? Estou no rolo como todos os outros que estão a ser coçados com negativas a torto e a direito. Como é que eu vou fazer? E graças a Deus, o Espírito Santo deu-me sabedoria e ele diz assim, quando fores para as aulas, anota as frases que ela diz, como ela dá a matéria. E quando fores para os exames, escreve essas frases. Porque se eu dissesse a mesma coisa com outras palavras, estava errado. Mas se eu dissesse exatamente como ela dizia nas aulas, estava certo. A partir dali, eu tive sempre positiva. Sempre. E eu dizia para os meus colegas que tinha mais confiança, eu dizia assim, não é o professor que tem que se adaptar à vossa maneira de fazer as coisas. Nós é que temos de nos adaptar ao professor, porque eles vão cá ficar e se nós queremos prosseguir, nós temos de fazer as coisas como à maneira deles. E então, foi assim, que o Espírito Santo me deu sabedoria para conseguir ultrapassar esta situação. Então, assumir que nós temos de fazer as coisas que temos de fazer. É dizer, mas eu não tenho positivo porque ela é qualquer coisa. E porque eu disse a mesma coisa, mas ela... Não. O Espírito Santo deu sabedoria e disse, olha, diz a mesma coisa que ela diz nas aulas, escreve exatamente as mesmas palavras. E assim foi, as mesmas palavras. E às vezes somos nós na vida. Mas se não fosse assim, mas se o outro não tivesse feito assim, se o outro não tivesse feito assado, eu estava melhor. Não deixes a raiz da amargura estender as suas ramificações. Não fiques presa na vida por causa disso. Assume. Tenho de fazer o que tenho de fazer. Não deu ali. Seja por que motivo for, vou seguir em frente. Às vezes é mesmo a nossa culpa também, como na vida de Noemi. Por exemplo, nós não vamos abrir, mas vocês, a maioria deve conhecer, a parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, que fala daquele servo que tinha uma dívida enorme. E o rei mandou prendê-lo. Mas ele estendeu-se aos pés daquele rei e disse, tem misericórdia de mim porque eu não tenho como te pagar. É impossível. Esta dívida que eu tenho é grande demais. Não tenho como te pagar. E o rei estendeu misericórdia para aquele servo e libertou. Ele não disse, agora vais pagar em prestações. Ele disse, ok, está saldada a dívida. Tu não fizeste nada para merecer, mas eu, porque sou um rei de misericórdia, estendo a minha graça para ti e perdoo-te a dívida. Vai trabalhar em paz, não olhes para trás porque não há ninguém a vir atrás de ti. Segue com a tua vida. Mas o que é que ele fez ao sair da corte do rei? Ele foi agarrar aquele que lhe devia algum dinheiro, porque ele achava, se este não me devesse tanto, eu estava melhor na vida. E agarrou-se ao pescoço dele e não largou, paga-me o que me deves. Mas ele já não tinha dívida. Ele não precisava ter essa atitude com o seu companheiro, porque ele já não tinha dívida, ele só tinha que ir trabalhar e começar como que de novo. Mas ele foi, não, se não fosse este a dever-me, eu estava melhor na vida. E o que é que aconteceu? Foram dizer ao rei, e o rei chamou e disse, olha lá, eu não estendi graça, não estendi misericórdia sobre a tua vida, por que é que tu não soubeste fazer o mesmo? Não aprendeste de mim? A verdade é o seguinte, enquanto nós não conhecermos verdadeiramente a graça de Deus e recebermos essa graça de Deus,
o perdão com que Ele nos deu, compreendermos a extensão do perdão dEle e da misericórdia dEle, nós não somos capazes de estender perdão, graça e misericórdia a ninguém. E o facto da raiz da amargura estar em nosso coração impede-nos de estender essa graça e essa misericórdia. A Bíblia diz, em Romanos 8:1, diz que condenação não há para aqueles que estão em Cristo. Condenação não há. Se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa e nos liberta. Em Gênesis, vou só dizer, vocês anotem por favor, para acelerar o processo. Gênesis 45, no versículo 8, fala o desfecho de uma história completamente diferente, de alguém que tinha todo o motivo para ser amargo na vida, que era o teu personagem preferido, Inês, José. Quem é que sabe a história do José? Foi vendido pelos irmãos. Amigo, não te queremos mais aqui, vai-te embora. Vamos matar-te. Não, vamos vender-te e ganhar dinheiro contigo que ainda é melhor. E vamos dizer ao nosso pai que morreste. E assim foi. José, com 16, 17 anos de idade, foi ser escravo. O menino do papá. Era o menino do papá, porque os irmãos trabalhavam no campo, ele não. Ele ia passear, ia bisbilhotar o que é que os irmãos faziam e depois ia fazer caixinhas ao pai. Ó pai, sabes, quando eles estavam lá nas montanhas, eles foram para o riacho e não queriam saber das ovelhas. Caixinhas. Que coisa, aquele José. Toda a gente diz, ai, o José, já vamos. Mas sabe, mas ele teve de ser amassado. Teve de ser trabalhado. Porque da maneira como ele estava, ele não podia ser o primeiro-ministro de uma grande potência. Demasiado cheio dele mesmo. E foi vendido e foi escravo, trabalhou, coisa que ele não sabia o que é que era, com umas roupas comuns ou sem roupas, como os outros todos, sem aquele casaquinho especial que o pai lhe tinha dado. E foi acusado injustamente, esteve na prisão injustamente, mas ele, quando foi feito primeiro-ministro e os irmãos vieram à procura, que eles não sabiam que estavam a pedir ao irmão, foram pedir ajuda e José acabou por se revelar aos irmãos, eles ficaram, porque eles sabiam o que é que tinham feito. Agora ele, o primeiro-ministro de uma grande potência, o que é que lhes poderia fazer a eles? Mas José disse, por outras palavras, parafraseando, Bíblia versão Célia Fidalgo. No problema. Pero que não passa nada. O Senhor lidou comigo. O Senhor lidou comigo. E o mal, e agora isto está mesmo na Bíblia, o mal que vocês intentaram contra mim, o mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor transformou em bem. Não foram vocês que tiveram esta grande ideia, Deus dirigiu estas coisas todas para eu estar aqui hoje. E não é para eu ser o primeiro-ministro, é para vos livrar da morte. Estendeu a misericórdia àquele que reconheceu a misericórdia que esteve sobre a sua vida. Porque ele podia ter sido morto, ele podia ter, ao ser acusado injustamente de adultério, ele podia ter sido logo ali enforcado e Deus não permitiu que isso acontecesse. Apesar de, mas ele foi vendido como escravo, ele foi para a prisão injustamente 2 anos, que injustiça! Mas ele não deixou a raiz da amargura estar no coração. E não pagou com a mesma moeda, porque ele reconheceu a graça e a misericórdia que ele tinha recebido. Ele estendeu aos seus irmãos essa graça e essa misericórdia. Só pode estender graça quem reconhece a graça que recebeu. Como em Lucas 7:36 fala da mulher que veio ungir os pés de Jesus e beijar os pés de Jesus e diz assim o fariseu,
Se este homem soubesse quem é que lhe está ali a mexer nos pés, a beijar os pés, se ele fosse quem ele diz que ele é. E Jesus disse assim, olha, diz-me lá uma coisa, havia um que devia 50.000 euros e o outro devia 50 euros. E ambos foram perdoados. Quem é que achas que ama mais aquele que o perdoou? Oh, tenho para mim que é quem mais foi perdoado, não é? 50.000 euros, é muito difícil de arranjar. Pois, quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Isto não significa que há pessoas que têm mais pecados do que outras. Mas a nossa percepção da nossa situação diante de Deus é que é diferente. Nós é que temos uma percepção diferente e às vezes achamos que somos muito bons. Então temos pouquinhas coisas para Deus nos perdoar. Sou tão bom. Sou tão boa pessoa. E tanta gente lá fora, mas é tão boa pessoa. Não faz mal a ninguém, não rouba, não diz mal a ninguém, até ajuda aos pobres. E se for preciso até dá de comer aos cães e aos gatos vadios na rua. Pois é, a nossa percepção é que nós somos pouco devedores, mas a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na verdade, todos nós somos grandes devedores, mas fomos todos grandemente perdoados. E por isso somos todos grandes amantes, amadores, amamos muito a Deus. Amém? Pois bem, e voltando à história de Ruth. Deus fez com que Ruth ficasse com a sua sogra, Noemi. Veja, a Bíblia, Noemi disse assim, não me chamem Noemi, chamem de Mara, porque eu sou agora amarga com a vida. Correu-me tudo mal. Fui emigrar para ficar melhor e fiquei pior do que estava. Sou amarga. E na Bíblia, Deus não chama Noemi de Mara. Referiu sempre, vocês podem ler até ao fim, é sempre Noemi isto, Noemi aquilo, Noemi, 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 porque tu não és aquilo que tu dizes que tu és, mas és o que Deus diz que tu és. E és uma doçura, és lindo e linda e agradável. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. E não amargurados da vida. Mas Deus permitiu que Ruth, que significa amiga, companheira, ficasse com ela. E nos tempos de tristeza e de depressão e de amargura da vida de Noemi, Ruth esteve ao lado dela a fazer por ela aquilo que ela não conseguia fazer por si própria. Por isso lá em Tiago também diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Nós precisamos de ter verdadeiros amigos e companheiros na vida para nos ajudar a sair de tempos às vezes de amargura, tempos difíceis. Precisamos de ajuda de alguém como Deus escolheu Ruth para estar ao lado de Noemi. E precisamos de reconhecer isso e de pedir ajuda. Por isso é que a palavra de Deus, não deixem a vossa congregação, como é o costume de alguns. Antes, vão se encorajando uns aos outros até que chegue o dia. Porque um dia estamos em cima, outro dia estamos muito em baixo. A vida às vezes é, como costuma dizer, a vida é madrasta. Às vezes é difícil, porque este mundo jaz no maligno. E temos situações difíceis e precisamos do quê? Precisamos de Ruths, amigos e amigas, companheiros que nos possam dar o braço e dizer, estás aí numa depressão, estás aí triste, estás aí amargurada, eu vou trabalhar, eu vou arranjar sustento, eu vou trazer ânimo, eu vou trazer força, seja a trabalhar, seja a dar uma oferta, seja a estar ali, seja a consolar, seja a orar, seja a fazer aquilo que for preciso para ajudar. Deus nos chamou para sermos Ruths uns dos outros aqui nesta casa. Amém? Como é que nós vencemos a amargura? Já falei em confessar a Deus, em retratarmos-nos com Deus, em também estarmos juntos com irmãos de confiança, orarmos uns pelos outros. E agora, para finalizar, quero que possamos abrir em Romanos 12.
todo veneno tem um antídoto. E para matar a raiz da amargura, o melhor pesticida é sem parabenos e sem não sei dos quantos, aerossol e mais não sei quê, não faz buraco no ozono, só faz buraco no reino de Satanás. Romanos 12. Estava tudo muito sério, era só para... Romanos 12. Também vamos ler o capítulo 12. Então diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este primeiro versículo é só aqui. Rogo-vos, irmãos, rogo-vos. Havia uma tradução na Bíblia para todos, dá peço-vos, mas é mais do que pedir. Rogar é pedir com insistência, com veemência, com grande persistência. Eu rogo-vos, dizia Paulo aos irmãos de Roma, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, qual é o antídoto para a amargura? Eu quero só mencionar algo que até vem mencionado aqui, que eu vou-vos dar ponto por ponto, rapidamente, não se preocupem. Que é o seguinte: a nível de malignidade, eu não estou a dizer que são as únicas, mas eu até ao momento só encontrei duas: raiz da amargura e amor ao dinheiro. Que a Bíblia diz que a raiz da amargura contamina e faz privar da graça de Deus, e a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E eu ouso dizer, que uma está ligada à outra.
que uma está ligada à outra. Mas o que é que a Bíblia diz? Renova a tua mente. Apresenta o teu corpo todo. Alma, corpo físico, as tuas emoções, os teus pensamentos. Apresenta a Deus e não te conformes com este mundo. Não tomes a forma do mundo, mas toma a forma dos pensamentos e dos planos de Deus. Porque esses planos e esses pensamentos são agradáveis e são perfeitos para ti e para mim. E que mais é que diz? Diz assim, no versículo 3, diz assim, porque pela graça que me é dada, diga a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus tem um caminho, digamos assim, um caminho de vida. O caminho é só um, Jesus, mas depois o que nós vamos fazer na vida é variado, é diferente. E às vezes até é comum em algumas vidas e noutras é diferente, estão a perceber? Mas cada um tem a sua pista de corrida. Cada um no seu quadrado. Cada um tem a sua pista para correr. Por isso a Bíblia diz, não saiba cada um mais do que convém saber. Qual é muitas vezes a raiz da amargura? Eu quero mais. Como Elimeleque e Noemi, não, nós queremos mais, nós não vamos padecer aqui de fome na terra que Deus nos deu, nem que a gente tenha de ir para a terra que Deus disse que não era para ir, nós vamos. E foram. Até que tudo correu mal. Porque não saiba cada um mais do que convém saber. Ande na sua faixa, ande na sua linha, obedeça a Deus e deixe Deus fazer o que só Ele pode fazer. Ai, mas eu queria ter... Se Deus achar que você tem capacidade para ter, se Deus achar que eu tenho capacidade para ter, se eu for fiel no pouco, Ele me acrescenta no muito. Não sou eu que corro atrás do muito, é Deus que me acrescenta. É Deus que te acrescenta a ti. Não somos nós que vamos atrás. A palavra de Deus diz que se nós ouvirmos a voz do Senhor, tendo cuidado de obedecer aos seus mandamentos, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não somos nós que andamos a correr atrás. Ai, onde é que está a bênção? Ai, ali tem mais dinheiro. Vou para aqui. Ai, ali tem mais protagonismo. Vou para lá. Não convém. Não queres saber mais ou estar mais. Mas eu queria lá chegar. Se fores fiel aqui, e se Deus o assim permitir e achar, tu vais chegar lá. Na altura certa, como José. José tinha aqueles sonhos, né? De ser, que ia acontecer. Mas na altura certa, ele chegou lá. Da forma que Deus quis. E não da forma que o homem quis. Então, esta é uma da situação. É nós estarmos felizes, contentes com aquilo que somos, com aquilo que temos, onde estamos e o que estamos a fazer. E isto é muito difícil. Falo por mim. Eu sei que vocês já passaram essa fase, mas a mim ainda é um bocado complicado. Depois diz assim, no versículo 5, assim como nós somos muitos, um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ok, estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Ok? Temos diferentes dons. E aí, ele começa a descrever. Olha, a um é profecia. Às vezes, alguns têm a palavra de encorajamento uns para os outros. Então, não guardes essa palavra. Encoraja o teu irmão. Se Deus te deu uma palavra de encorajamento, encoraja. Não guardes para ti. Dá aos teus irmãos. Se é ministrar, ministra. Se é ensinar, então dedica-te a ensinar. Se é exortar, usa esse dom para exortar e não para acusar. Isso é um parênteses que eu pus. O que reparte, aquele que Deus tem dado a capacidade de ter mais dinheiro e Deus chamou para repartir, então façam com liberalidade. E é engraçado que esta liberalidade é novamente reforçada no versículo 13, a generosidade. É uma das áreas que é reforçada novamente. Depois diz, aquele que preside ou aquele que está à frente, aquele que lidera, então lidera com cuidado. Porque não lidera coisas, lidera pessoas. E o que exercita misericórdia
faça-o com alegria. Se Deus deu esse... Às vezes há pessoas que têm esse dom, mas por causa da raiz da amargura que lá está, que ainda não foi retirada. Às vezes até fazem o bem, mas depois ficam à espera que reconheçam o bem que fizeram. E quando não são reconhecidos, ficam tristes e chateados. Fiz bem àquela pessoa e nem sequer disse um obrigado. Não estou a dizer que as pessoas não devam agradecer, mas e se não agradecerem? Então, como é que nós podemos vencer a amargura? Renovando a nossa mente, usando os talentos que Deus nos deu. E a partir do versículo 9 diz: ama de verdade, honra os outros, ser fervoroso e zeloso, serve ao Senhor. Alegra-te na esperança. Que é isso? Na esperança da vida eterna, no que há de vir. Espera o livramento do Senhor com paciência. Ora em todo o tempo. Seja generoso e hospitaleiro. Usa as palavras para abençoar. Busca a sabedoria de Deus. Não pagues com a mesma moeda. Se honesto para com todos. Sede pacificadores. Não te vingues. Deixa o assunto com Deus. Faz o bem até ao teu inimigo. Então isto é uma coisa fácil. Isto não é uma checklist, sabe? De pontinhos que a gente pica. Pim, pim, feito, feito, feito. Ai, que bom que eu sou. Generoso. Então no outro dia estava ali uma pessoa a pedir e eu dei-lhe 2 euros. 2 euros, sabe quanto é que é 2 euros? São 400 escudos. Não sabe a tua mão direita o que dá à esquerda, não sabe à esquerda o que dá à direita, whatever. Exerce misericórdia, não é uma checklist. A Bíblia diz, eu quero finalizar dizendo assim, João 15, no versículo 4 e 5, Jesus diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. E é assim, Jesus devia estar assim um bocadinho, é assim, Jesus, nada. Todos nós temos aqueles vibes de sermos boas pessoas, alguma coisa boa podemos fazer às vezes, não é verdade? Às vezes até consigo ser simpática. Não quer dizer, eu não consigo fazer nada sem... Hello, vamos crescer. Nada que dure eternamente conseguimos fazer sem Jesus Cristo. Nada que tenha uma raiz tão profunda, que dure até à eternidade, podemos fazer sem Cristo, porque Ele é a vida eterna. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças. Neste tempo, agora, vamos falar com Deus. Não sei se há alguma coisa, se calhar é mesmo só para, não era para 2 pessoas, era só para uma e era para mim. Mas se calhar podemos nos talvez identificar com alguma coisa e reconhecer. Se calhar eu tenho mesmo aqui uma pontinha de raiz de amargura em mim. Leve isso a Deus. A Bíblia diz, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele já nos perdoou em Cristo. Receba o perdão de Deus, porque Ele não tem nada contra si. Ele não tem nada contra si. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, pela graça que estendeste a todos nós. Ajuda-nos a arrancar o mal pela raiz, a arrancar a amargura pela raiz, que nada nos possa impedir de viver a tua agradável e perfeita vontade para as nossas vidas, Senhor. Que possamos andar na nossa faixa, fazendo aquilo que tu nos chamaste para fazer a cada dia, sendo fiel no pouco, porque só tu nos podes acrescentar no mundo, no muito.
Não há nada que possamos fazer, nem o não dormir de noite, trabalhar de noite e dia. Não é isso que nos vai fazer prosperar, não é isso que nos vai fazer chegar lá. É a tua bênção sobre as nossas vidas. Porque aquele que não adormece, que não dormita, cuida de nós. Obrigada, Senhor. Porque desde a antiguidade nunca se ouviu um Deus como tu, que trabalha para aquele que em ti espera. Livra-nos, ó Deus. Sara o nosso coração, sara a nossa vida, Deus. Para que possamos viver livres de toda a amargura. Dá-nos roots à nossa vida. Dá-nos companheiros e amigos para que possam ser um auxílio da tua parte para as nossas vidas quando estamos mais fracos. Que nos ajudem a levantar